Gálatas 3, 26 a 4, 7. Algumas pessoas não conseguem aceitar a doutrina da expiação. Como é que a morte de um único homem, 2000 anos atrás, pode cobrir os pecados de milhares de pessoas? Outras não acreditam na ressurreição de Cristo. Que o túmulo estava vazio, elas podem até concordar. Mas quem garante que ninguém roubou e escondeu o corpo de Jesus? Outras pessoas não suportam os milagres de Cristo. Um homem andar sobre as águas, impossível. Ressuscitar um morto, não dá para acreditar. Vejam, são muitas as dificuldades das pessoas que ainda não receberam fé como uma dádiva de Deus para crer. Contudo, nada supera o mistério da encarnação. A afirmação mais polêmica do cristianismo não está na sexta-feira da paixão ou no domingo da ressurreição, gente. Está na noite de Natal e na mensagem natalina da Bíblia. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é a grande pedra de tropeço dos judeus, dos muçulmanos, dos testemunhas de Jeová e de tantos outros grupos religiosos. Ainda assim, é um fato que a Bíblia não pretende esconder e do qual nenhum crente deveria se envergonhar. Deus se fez homem. Eis o que celebramos no Natal. Mas a grande pergunta que queremos considerar neste mês é: por quê? E o que realmente estamos ganhando de Deus no Natal? É sobre isso que vamos tratar na exposição deste texto, e eu quero ler com vocês toda a passagem. Gálatas 3, verso 26. O texto inspirado registra assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Vamos orar mais uma vez? Senhor, esta é a tua palavra. E nós sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés. É luz que ilumina o nosso caminho. Que assim seja nesta noite.
e por todo este mês, quando nos lembramos do Natal à luz da Escritura. Rogamos pela assistência de Teu Espírito e o fazemos em nome de Jesus. Amém. As cartas do Novo Testamento são circunstanciais, ou seja, elas nasceram de situações reais da vida. Foi o caso também de Gálatas. Segundo estudiosos, Paulo escreveu esta carta para defender o Evangelho e para proteger os crentes da Galácia diante da ameaça dos falsos mestres. E um dos caminhos tomados pelo apóstolo foi nos falar das bênçãos da encarnação. De novo, por que Jesus nasceu? O que Deus estava fazendo ao nos enviar seu Filho unigênito? Em Cristo, irmãos, Deus estava nos presenteando com o que mais precisamos. Mas o que seria isso? Quais presentes de Natal nós ganhamos de Deus segundo os apóstolos? O apóstolo Paulo, nesta porção, nos aponta pelo menos 3 grandes presentes. Primeiramente, no Natal nós ganhamos uma nova roupa. Volte os seus olhos para o texto comigo, verso de número 26. O apóstolo escreve: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. O que temos aqui, irmãos? Uma afirmação e uma qualificação. A afirmação é: todos vocês são filhos de Deus. Note bem, Paulo não está dizendo que um dia nós seremos filhos de Deus. O que diz é: vocês são hoje, agora, filhos de Deus. Essa é a afirmação. Mas qual é a qualificação? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A doutrina de Deus como Pai universal nunca foi ensinada por Jesus, nem muito menos por seus apóstolos. Deus é sim o Criador universal de todos e de tudo. Mas Ele só é Pai daqueles que abraçam Jesus pela fé. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Certo, Paulo, entendemos, mas como se dá nossa adoção na família de Deus? O verso 27 explica: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Nossa adoção, portanto, se dá via união. União com Cristo. Em Cristo vocês foram batizados e de Cristo vocês foram revestidos. O batismo não salva, como bem sabemos. No entanto, ele ilustra e comunica o que acontece na salvação. Nós nascemos de novo no interior por obra do Espírito Santo. E então abraçamos Jesus como Senhor e Salvador pela fé. Neste momento nós somos vestidos com a justiça de Cristo. E também somos batizados e inseridos no corpo de Cristo. Automaticamente, como uma dádiva da adoção,
nós recebemos uma grande família. Sobre ela, o apóstolo escreve versos 28 e 29. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, também são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ouvir isso talvez não signifique muito para você nesta noite. Mas você precisa saber que estes versos provavelmente foram recebidos pelos primeiros crentes como revolucionários. Ele coloca patrão e empregado no mesmo patamar. Homem e mulher em pé de igualdade. Criança e adulto com o mesmo valor aos olhos de Deus. Entenda, Paulo não está dizendo que nossas diferenças desapareceram agora que somos crentes em Cristo Jesus. Não é isso. Elas existem, são reais, contudo, não são mais poderosas para nos separar. Por quê, irmãos? Porque em Cristo nós somos todos parte de uma mesma e nobre família. Nossas diferenças não podem mais nos dividir. Tampouco estamos perdidos no espaço. Tomamos nosso lugar por adoção na família da fé. E pasmem vocês, ao lado dos heróis da fé. Dá para você? Pastor, mas como pode ser? Nós ouvimos. Vocês são filhos de Deus, pois em Cristo foram batizados e de Cristo foram revestidos. Nós ganhamos uma roupa nova. Não sei se você ainda se lembra, mas quando o pecado entrou neste mundo, o homem passou a ter vergonha de Deus. Nossos primeiros pais se esconderam de Deus entre as árvores. Moisés, ao pecar no Egito, correu para o deserto. Pedro procurou um lugar solitário para chorar de vergonha depois de negar Jesus. É o que fazemos também. Quando pecamos, nós nos afastamos de Deus. Nós nos escondemos de Deus, pois não queremos ser vistos sem roupas. Nem sabemos explicar bem, mas temos um senso de dignidade. Sentimos que Deus é santo e que nós somos pecadores e que, portanto, há um abismo intransponível de dignidade. O pecado, de fato, nos afasta do Senhor. Mas não precisa ser mais assim. Deus vestiu nossos primeiros pais no Éden com roupas melhores, se lembram disso? Deus vestiu os sacerdotes do tabernáculo de Moisés com roupas brancas para adoração. E em Cristo Jesus nos ensina, Paulo aqui, Deus nos vestiu com sua justiça. Eis o que celebramos no Natal. Jesus nasceu para nos vestir. E Ele morreu para nos tornar aceitáveis aos olhos de Deus. Sabe qual é a implicação? Quando o Pai Celestial olha para os seus filhos adotivos, Ele não os vê somente em seus pecados e fracassos. Ele os enxerga vestidos de seu Filho bendito, Jesus Cristo. Nós ainda somos pecadores e não vamos negar o fato. No entanto, não precisamos mais ficar do lado de fora.
Não precisamos fugir da presença de Deus. Nós podemos nos aproximar de Deus. O Pai não vai nos rejeitar. Muito pelo contrário. Ele vai nos receber com alegria, pois estamos vestidos de Cristo Jesus. E uma vez que fomos vestidos de Cristo, vocês ouviram, nós também fomos batizados no corpo de Cristo. Somos parte de uma família de fé. Ainda somos diferentes, pastor? Claro que somos. Homens são homens, mulheres são mulheres, adultos, adultos, crianças, crianças. Temos muitas diferenças, mas e daí? Elas não nos dividem mais, pois em Cristo somos todos um para a glória de Deus. Você crê assim, irmão? Então, duas coisas para o nosso Natal. Primeiro, tome o seu lugar na família da fé. Você não foi criado para viver como uma ilha, separado do povo de Deus. Você não precisa se entregar a uma vida de solidão e individualismo pecaminoso. Você é filho de Deus. Mediante a fé em Cristo Jesus, foi vestido com a justiça dele e inserido no corpo dele. Então, tome o seu lugar. Tome a iniciativa. Se apresente, procure conhecer. Se aproxime dos seus irmãos. Segunda coisa, acolha, receba, abrace os seus irmãos, como você foi abraçado e recebido por Deus em Cristo. Eis uma época do ano bastante propícia para isso. Nem todo mundo aqui é natural de João Pessoa. E você deve saber disso. E se vocês que não são naturais de João Pessoa, não voltarem para a cidade de origem, para a família de vocês, com quem vocês vão celebrar o Natal? Vocês que são de João Pessoa, provavelmente terão para onde ir no dia 24. E talvez já estejam nos preparativos para a festa. Por que não se lembrar dos irmãos que estão entre nós e que não são naturais de João Pessoa? Cabe mais um lá na sua festa de Natal. Lembre-se dos seus irmãos. Não vamos esperar o dia 24, vamos fazer algo hoje. Olhe à sua volta. Perceba o casal que chegou sozinho e que ao término do culto sai mais rápido. Corra para a porta e os alcance antes. Note quem parece estar mais triste. Perceba quem está ausente aos domingos. Entre em contato amanhã, manda uma mensagem. Nós não precisamos de um ministério de recepção, irmãos. Quando somos 500 crentes felizes e gratos, porque Deus nos recebeu em Cristo Jesus. Parte desta gratidão se manifesta na nossa recepção uns com os outros. Vamos praticá-la nesta noite. Vá olhando aí à sua volta e vá se perguntando: quem eu não conheço? Quem será que está nos visitando? Quem lhe parece mais isolado? Receba, acolha, abrace, como Deus fez com você em Cristo Jesus. Será que eu posso ouvir um amém de vocês?
foi o que ganhamos de Natal em Cristo. Nós fomos vestidos como uma nova roupa. Em segundo lugar, o apóstolo nos diz que no Natal nós ganhamos uma nova casa. Versos 1, 2 e 3 do capítulo 4. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Percebam primeiramente as expressões herdeiro e dono de tudo, do verso 1. Segundo Paulo, os filhos de Deus são, em alguma medida, donos de tudo e herdeiros do reino de Deus. De novo, talvez não seja nenhuma novidade para você. Mas o que você me diz desta informação? O apóstolo escreve: enquanto menor de idade, o filho está sujeito a guardiães e administradores. E nesta condição, o filho em nada difere de um escravo. Sabe qual é a ideia de Paulo? Muito antes de saber que é dono de tudo, o Filho de Deus já é. Ele nem faz ideia. Ele vive como se não fosse. Não tem a menor noção de sua riqueza. Só que o Pai Celestial já o apontou como dono de tudo antes da fundação do mundo. Pastor, e como é que este filho que não sabe de sua riqueza vive até tomar conhecimento? A explicação / aplicação de Paulo está no verso 3, né? Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. O que são estes princípios elementares do mundo, irmãos? Segundo os estudiosos, há pelo menos duas possibilidades. Pensando nos judeus, o apóstolo talvez esteja falando da lei de Moisés ou do Antigo Testamento. E pensando nos gentios, Paulo talvez esteja se referindo aos elementos físicos ou aos corpos celestes que supostamente para eles controlavam o mundo. Seja como for, o que Paulo está dizendo é que os crentes da Galácia antes de Cristo eram todos escravos. Se eram judeus, eram escravos da lei. Se eram gentios, eram escravos dos falsos deuses. Essa é a história de todos os crentes. Todos os filhos de Deus um dia foram escravos, não são mais. Por quê? Versos 4 e 5. Olha a conjunção adversativa que muda tudo. Das palavras mais importantes, os textos que lemos e também da Bíblia. Nós éramos escravos, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos.
quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Explicando a expressão plenitude do tempo, o pastor Philip Ryken escreve: os gregos providenciaram uma língua que unia a todos no primeiro século. E os romanos construíram estradas que ligavam o mundo inteiro. O melhor de tudo, porém, era que os pecadores pareciam prontos para a libertação. Os judeus estavam cansados da lei e os gentios estavam cansados da falsa adoração. Eis o quando do Natal. Na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Mas e o como? Nós conhecemos as narrativas dos evangelhos. Aqui temos a argumentação apostólica. Paulo nos ensina que o Filho de Deus é nascido de mulher e também é nascido debaixo da lei. Nascido de mulher significa que o Filho de Deus, o Verbo eterno, a segunda pessoa da Trindade, tornou-se homem. Embora tenha sido gerado por obra sobrenatural do Espírito, Jesus Cristo ainda nasceu de uma mulher. E assim ele cumpriu a primeira promessa do Evangelho na Bíblia. Quando Deus disse à serpente ainda no Éden: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Nascido da lei significa que o Filho de Deus nasceu não para abolir, destruir, desconsiderar a lei. Ele nasceu para cumpri-la em nosso lugar. Ouvimos sobre o quando e o como. Mas e o porquê? Por que o Verbo se encarnou? A resposta de Paulo está no verso 5. Eis a razão do Natal. Quando as pessoas lhe perguntarem durante a semana o que celebramos. Está aqui, verso 5 do capítulo 4. O Verbo eterno se fez carne a fim de, eis o propósito, redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. São duas respostas, e não só uma. O Filho de Deus, em primeiro lugar, se fez homem para redimir, ou para comprar os que estavam sob a lei. Todos nós aqui estávamos sob a lei. Ou para usar a linguagem da aliança, todos nós estávamos sob a maldição da aliança. Com os nossos primeiros pais, que eram nossos representantes no Éden, nós quebramos a aliança com Deus. E em nossa própria experiência de vida, nós desobedecemos a lei de Deus diversas vezes e de maneiras variadas. Nascemos e vivemos sob a maldição da lei. Por isso precisamos de salvação. Ativamente, como nosso representante, Jesus viveu a vida que deveríamos viver e não conseguimos. Ele cumpriu a aliança e ele obedeceu a lei no nosso lugar. Por isso dizemos que não somos salvos somente pela morte de Cristo.
Nós somos salvos também pela vida de Cristo. Ativamente, Ele viveu a vida que deveríamos viver e não conseguimos. Cumpriu a aliança e obedeceu à lei. E assim Ele nos vestiu com a justiça dele. Passivamente, Jesus sofreu a morte que deveríamos sofrer. É o outro lado da aliança. Ele assumiu as punições da aliança. Ele recebeu sobre si a maldição da lei no nosso lugar. Foi disso que Ele nos salvou. Ele nos comprou para si. Já seria o bastante, mas não é tudo. Porque, segundo o apóstolo, Jesus nasceu a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. O Filho de Deus não só nos libertou da escravidão, gente. Ele nos deu uma casa nova. Ele nos transportou do reino das trevas, onde vivíamos, para o seu reino de luz e amor. Ele nos livrou da prisão do pecado e nos conduziu à casa de Deus. Ele nos tirou da masmorra e nos sentou à mesa com Deus e nos conduziu a chamá-lo também de Pai. Como não vamos celebrar o Natal? E por que vamos diminuí-lo com a cultura secular? Não podemos fazer. O nosso Natal é infinitamente maior, melhor. Se quer celebrar o Natal mais e melhor este ano, que tal pensar no quando de Deus na sua vida? Você ainda se lembra de quando o Evangelho lhe foi pregado pela primeira vez? Onde é que tu estava, Rafa? O que é que tu estava fazendo? Como é que se achava o teu coração? Você respondeu na primeira, na segunda ou na 10ª pregação? Você ainda se lembra disso? Seja qual for a tua resposta, a resposta do texto é: foi no tempo de Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo na plenitude do tempo. Deus enviou o seu Espírito ao teu coração no tempo certo. Talvez não tenha sido na adolescência, como você gostaria. Talvez tenha sido tarde demais, assim você pensa. Pastor, eu perdi tanto tempo. Se fosse na adolescência, eu teria evitado tantas coisas. Eu entendo o seu sentimento. Mas eu queria que você se lembrasse. O Espírito não chegou atrasado. Ele chegou no tempo certo. Então, em vez de se entristecer pelo que você gostaria de ter vivido ou não vivido, neste Natal, alegre-se pelo que de fato você viveu. Cedo ou tarde aos seus olhos, o Evangelho lhe foi pregado. Você nasceu de novo por obra do Espírito. E então, em Cristo, você saiu da condição de escravo e se tornou
filho de Deus. O que pode ser melhor do que isso? Eis o que precisamos celebrar neste Natal, gente. Nós não somos mais escravos do pecado ou da condenação. Você é filho de Deus. Infelizmente, há muitos crentes que sabem que são filhos, mas vivem como se fossem escravos. São aqueles crentes que morrem de medo de Deus. Eles só obedecem porque morrem de medo de Deus. E como todo mundo, eles pecam. E quando pecam, eles fogem de Deus. Porque pensam que o amor do Pai por eles depende do desempenho deles. Nada pode estar mais longe do Evangelho. Se medimos o amor do nosso Pai por meio do nosso desempenho, nós estamos associando Deus ao bom velhinho do Natal, que de bom não tem quase nada para mim. Papai Noel é arminiano e legalista. Ontem à tarde eu fui com um coral no Sebrae, e Cael estava comigo, um Papai Noel estava lá, ele correu para tirar foto com o Papai Noel, e sabe qual foi a primeira pergunta do Papai Noel para ele? Você passou de ano? Irmão, para o inferno com esse Papai Noel, eu quero ir para o céu com Cristo Jesus. Jesus nasceu não para presentear quem tira 10. Jesus nasceu para quem tirou 0 na prova de obediência à lei de Deus. Ele presenteia quem não merece. Ele salva quem não pode ser salvo. Ele liberta quem está preso e deve no cartório. Jesus é melhor do que o Papai Noel. Infinitamente melhor. O que determina o amor do pai por seus filhos adotivos, graças a Deus, não é o nosso desempenho. É o desempenho do Filho bendito de Deus. Neste Natal, tire os olhos de si mesmo e pare de depender de si mesmo. Olhe para Cristo. Se prostre diante de Cristo. E que tudo neste Natal, a festa de Natal, a família reunida ao redor da mesa, a decoração da sua casa, que tudo se prostre diante de Cristo. Quer ter um Papai Noel lá, não tem problema não, mas procura um que está de joelho e coloca ele de joelho ao pé da cruz de Cristo. Nosso Natal é melhor, é maior, é verdadeira boa notícia para quem não passou de ano. E ninguém aqui passou. Ou todos podemos passar, né, irmã Glícia? Se estivermos vestidos de Cristo Jesus. Para terminar, irmãos, o apóstolo Paulo ainda nos diz que no Natal nós ganhamos uma nova vida. E só um comentário, né? Papai Noel de ontem
Deu um trabalhinho lá no Sebrae, viu? Coral da igreja se apresentando e cantando, pregando o evangelho. De repente o Papai Noel aparece do nada, sobe e toma a cena no meio do coral, por trás do coral, para sair bonito na foto. Arminiano, legalista, e ainda atrapalhando a pregação do evangelho. Que Deus nos dê muita graça. Verso 6, irmãos. Olha a afirmação que domina esse parágrafo de novo. É o que a gente chama de uma proposição. E porque vocês são filhos, de novo, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E Ele clama, Abba, Pai. Paulo já nos disse que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho ao mundo. E agora Ele nos diz que Deus enviou o seu Espírito ao nosso coração. São dois envios. Qual é a diferença? Deus enviou o seu Filho ao mundo a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção. É o verso 5. Sobre o segundo envio, Paulo nos ensina que Deus enviou o seu Espírito ao nosso coração, e no nosso coração Ele clama, Abba, Pai. Ou seja, se o Filho foi enviado para nos redimir e nos adotar na família de Deus, o Espírito nos é enviado para nos dar a vida espiritual desta família. E para confirmar em nossos corações que de fato nós somos filhos adotivos. Cristo, o Pai, decretou a nossa adoção. Cristo a conquistou ao alto preço de seu sangue na cruz. Mas é o Espírito que nos dá essa experiência no coração. Nós sabemos que somos filhos e pelo Espírito nós sentimos que somos filhos. É uma grande dádiva do Evangelho. Pastor, como é que nós tomamos conhecimento? Ou como é que se dá essa confirmação no nosso coração? Segundo Paulo, o Espírito nos ajuda a clamar. Abba, que significa simplesmente Pai. Para os que recebem o Espírito no coração, Deus deixa de ser o distante e Ele passa a ser próximo. Ele deixa de ser visto apenas como Criador e governador do universo e Ele passa a ser visto, querido e amado nos nossos corações como nosso Pai, bondoso, amável. É a linguagem da adoção. E tem mais um presente no verso 7. Assim, Paulo conclui esta sessão. Você já não é mais escravo, você é filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. É uma pista do Evangelho da Graça. Você viu? Nós éramos escravos da condenação do pecado. Mas por causa da obra de Cristo na cruz, e por causa da obra do Espírito no nosso coração, agora nós somos filhos.
E porque somos filhos de Deus, Ele nos tornou herdeiros. Não nos tornamos herdeiros. Ele nos tornou herdeiros. Não escolhemos ser filhos adotivos de Deus. Foi Deus quem, antes da fundação do mundo, nos escolheu como seus filhos adotivos. Não compramos essa adoção com nosso esforço ou dinheiro. Cristo comprou na cruz do Calvário. De modo semelhante, nós não invadimos o reino. Nós não entramos no reino por conta própria. Por pura graça, Deus nos torna herdeiros de seu reino. É uma nova vida. É o que o Espírito nos leva a experimentar. Por exemplo, segundo este texto, o Espírito nos concede segurança. Como podemos ter certeza de salvação? Isso é extremamente importante, irmãos. Para a paz de espírito, para a vida cristã. Como você pode ter certeza de que é um filho adotivo de Deus? Algumas igrejas, vocês conhecem bem, exigem certos dons. Se você os tem, você é filho de Deus. Se você não os tem, você não é filho de Deus. Ou se é filho de segunda categoria. Outras igrejas exigem obras nossas, externas. E ensinam, vocês não podem depender exclusivamente da obra de Cristo. Vocês precisam completar a obra de Cristo por meio das suas obras. Em que lugar da Bíblia isso é ensinado? Isso assusta pessoas. Amedronta pessoas. E torna o relacionamento com Deus algo muito estranho. Segundo a pena inspirada de Paulo em Gálatas, o Espírito é o grande dom de que precisamos. E Ele é o grande causador da mudança de vida que almejamos. Nas palavras do Dr. John Stott, nós não temos necessidade de nenhuma outra qualificação. Não precisamos de dons ou sinais espetaculares. Tudo o que precisamos é do testemunho calmo e interno do Espírito. O Espírito que nos ajuda a clamar, Abba, Pai. É tudo o que precisamos, crentes reformados. Do testemunho do Espírito no nosso coração, que nos ajuda a clamar a Deus, Pai. Essa é a segurança que temos. Mas segundo esse texto, o Espírito também nos concede esperança. Irmãos queridos, nós não desfrutamos do reino de Deus em sua plenitude ainda, eu sei. Mas isso não muda o fato de que já somos herdeiros dele. Você entende isso? Isso pode ser uma bomba de esperança no teu Natal este ano. Porque nem sempre o ano termina do jeito que você quer. As circunstâncias nem sempre são as melhores. Você olha para 2025, conversei hoje com o meu pequeno grupo e os irmãos preocupados com a economia, com a mudança de governo, e com isso e com aquilo. Por agora, nossos sonhos podem não se realizar.
Nossas metas podem não ser alcançadas por agora. É normal. Por agora, nós ainda podemos ser roubados. Nós ainda podemos ser enganados. Nós ainda podemos perder o que temos, inclusive porque somos discípulos de Cristo. É a vida comum do crente no mundo que não é crente. Isso não muda o fato de que nós já somos herdeiros do reino de Deus. Ninguém, nem nada vai te arrancar do reino. Ninguém vai te roubar o reino. Se você abraçou Jesus pela fé, você foi vestido dele, inserido no povo dele, e Deus te fez herdeiro para sempre. Tá bom, tá ótimo. Que segurança nossa, irmãos. Que esperança nossa. E que intimidade nos é concedida pelo Espírito. O Espírito, como aprendemos aqui, nos ajuda a clamar: Abba, Pai. Sabe como é que Ele faz isso? Nos iluminando os olhos para a voz do nosso Pai, que está aqui, ó. O Espírito nos ajuda a estudar a Bíblia. Pastor, pessoas sem o Espírito podem entender a Bíblia? Podem. Mas não podem se submeter à Bíblia. Não podem desfrutar da Bíblia. Não podem aproveitar a palavra de Deus. Você pode. E o ministério do Espírito é te ajudar a conhecer a voz do teu Pai. Em seguida, o Espírito nos ajuda a crescer em intimidade, nos levando a orar em resposta à voz do nosso Deus. Quer crescer? Ao fim deste ano, no Natal, essas duas práticas espirituais são indispensáveis. Amiguinho, você precisa ler mais a Bíblia. Não tem atalho, gente. Não tem outro caminho. Não é suficiente fazer um retiro de 3 dias por ano. Você não vai crescer assim. Abra sua Bíblia regularmente. Leia a voz do seu Pai. Algumas pessoas leem a Bíblia apenas para obter informações, né? Outras como um livro de sorte, abrindo de qualquer jeito. Outras leem apressadamente só para cumprir um rito religioso. Não! Venha a Bíblia com tempo. Dê valor à voz do seu Pai. Não corra pela Bíblia como se você estivesse lendo um jornal. Não é um jornal, é a voz do seu Pai. Caminhe devagar, forçando sua mente a crer que aqui Deus se encontra com você. Depois de ler, não se levante e saia correndo, fique um pouco mais. Deixe o Espírito te ajudar a orar. O texto que você leu revelou seu Pai como? Como grande, como poderoso, como provedor, como presente, como salvador. O
que você deve sentir ao ler isso? O que você deve prometer a Deus ao tomar conhecimento de quem Ele é? Quais belas palavras vêm à sua mente quando você conhece o Deus que te salvou em Cristo Jesus? Não saia correndo. O Espírito quer te ajudar a crescer em intimidade com teu Pai. Mas isso passa por meditação na palavra e oração. Quem sabe menos Instagram ao fim deste ano? Quem sabe menos séries, que são tão boas? Quem sabe menos descanso? Quem sabe menos comida? É difícil, eu sei. Qualquer coisa que você tirar será infinitamente inferior a esta comida que vem do Pai. Nem só de pão, nem só de internet, nem só de trabalho, nem só de lazer, nem só de descanso viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do nosso Deus. Para terminar, irmãos, eu sei que a encarnação é a grande pedra de tropeço de muitos. Mas veja, se o Espírito Santo nos abrir os olhos para a verdadeira mensagem natalina, todas as outras dificuldades serão superadas. Pense comigo. Se Jesus é de fato quem Ele disse ser, Deus encarnado, o que seria difícil demais para Ele? Andar sobre as águas? Curar um enfermo? Perdoar pecados? Salvar o seu povo? Que Deus nos dê olhos para ver. Que o Espírito nos dê ouvidos para ouvir. Corações para sentir a mensagem do Natal. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus enviou seu Filho ao mundo na plenitude do tempo, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Esse é o evangelho que pregamos, irmãos. Essa é a melhor mensagem de Natal que temos para oferecer. Quem sabe esta é a noite de responder a ela com fé. Creia no Deus que se encarnou. Confesse o seu pecado de viver como se ele não existisse. E você será salvo em Cristo Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos comigo e tome um tempo para orar e se preparar para a ceia do Senhor que vamos celebrar.